Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma palavra para você, uma palavra para sua meditação. O título dessa mensagem é Prisão que dá fruto. Que é isso, pastor? Prisão que dá fruto. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você o evangelho que muitos estão vivendo, que é diferente do evangelho de Cristo. Eu vou me basear no livro de Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31, que diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, e pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Irmãos, ao analisarmos a vida de Paulo, se você for analisar a vida de Paulo, se nós trouxéssemos Paulo para o apóstolo Paulo, para o contexto atual dos nossos dias, o apóstolo Paulo não pregaria em igreja nenhuma. O apóstolo Paulo, ele seria evitado pela maioria dos crentes. A maioria dos crentes não ia chegar perto do Paulo. Sabe por quê? Na atual conjuntura do Brasil, que as igrejas no Brasil hoje estão inchando, as igrejas estão inchando, tem muito lugar bom aí, tem, mas a maioria, eu me baseio aqui, a estatística minha é por onde que eu moro, um montão de igreja cheia, mas daquela igreja cheia ali você tira 15% que tem vida com Deus, 85% não está nem aí para o reino de Deus, não está nem aí para as coisas de Deus, não tem compromisso, não tem nada. Se nós trouxéssemos o apóstolo Paulo para os dias atuais, meu irmão, talvez eu e você fugiríamos dele. Sabe por quê? Hoje nós estamos sendo condicionados a subir na igreja, a subir no púlpito e a só dar testemunho. Eu conquistei uma casa, oh meu Deus, eu conquistei um carro zero, eu troquei o meu carro 2013 por um 2013 mais moderno, eu fui abençoado, eu tive promoção. Hoje, se tiver um testemunho de um irmão que foi no hospital e ganhou 15 almas para Jesus, e tiver um testemunho de alguém que dá testemunho de finanças, não, deixa isso aí para depois, vamos ver isso aqui. Se tiver alguém dentro da igreja para dar um testemunho e falar que saiu pelas ruas e passou um dia inteiro pregando o evangelho, evangelizando, e tiver um testemunho de alguém que trocou de moto, eles vão preferir o testemunho daquele que trocou de moto. Sabe para quê? Para arrumar mais um qualquer, para depois, tá vendo, Deus dessa obra, ele está abençoando, contribua, e é tudo conversa fiada. Eu vou dar uma mensagem depois dessa aqui sobre isso, amém? O que eu quero dizer para você, irmão, o apóstolo Paulo, ele passou quase que toda a sua vida debaixo de prova. O apóstolo Paulo, ele passou quase a sua vida toda na prisão. O apóstolo Paulo ficou preso dentro das cadeias, ele ganhou onesífero. Dentro das cadeias, ele ganhou um montão de alma para o reino de Deus. Dentro das cadeias, diz a Bíblia, nós vemos que ele escreveu as cartas que hoje são compêndios doutrinários para os nossos dias. Paulo as escreveu dentro dos presídios. Paulo foi dentro dos presídios que ele teve grandes experiências. Foi dentro de prisões que ele coordenou igrejas, foi dentro de prisões que ele criou filhos na fé, irmãos. Ele abriu os horizontes dele e teve revelações. Todo o compêndio doutrinário, a maioria do compêndio doutrinário que nós temos hoje, foi dado por Deus dentro de presídio, irmão. Olha só a vida de Paulo. 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Olha só, presta atenção. Olha só a vida de Paulo. Se parece com a vida dos crentes hoje. Hoje não deixaria nem Paulo dar uma palavra na igreja. Não, esse irmão é tribulado. Esse irmão aí, a santa luta em cima desse irmão, porque o evangelho hoje mudou, meu irmão. 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Olha o que está escrito. Por honra do 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da injustiça e da direita e da esquerda, por honra e desonra, por infâmia e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada, tendo possuído a tudo. Irmãos, olha a vida de Paulo como é que era. Paulo falou que ele chegou a se tornar espetáculo do mundo. Paulo falou que ele chegou a se tornar como a escória do mundo. Já pensou se Paulo
Paulo hoje batesse nessas igrejas aí, não ia deixar ele pregar não. Sabe o que iam falar? Não, meu irmão, esse irmão é muito tribulado, esse irmão é muita luta. É o que falaram para Jó. Quando Jó estava sendo provado por Deus, os amigões falaram: Jó, confessa logo o teu pecado, fala logo o teu pecado. Olha o que diz em 2 Coríntios 11, de 23 a 29. Diz assim, ó: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmão, olha só a vida de Paulo, meu irmão. Em 1 Coríntios 1:8 ou 2 Coríntios 1:8, ele dizendo, ele falou: eu quase que me desesperei da vida, eu passei tanta prova que eu quase me desesperei da vida. Já pensou se Paulo hoje, irmãos, fosse pregar em alguma igreja? Eu não deixaria ele pregar não, meu irmão. Irmãos, se Paulo hoje viesse aos nossos dias, a maioria das igrejas não deixaria ele pregar. Não, esse irmão é muito atribulado, esse irmão só vive na prova, esse irmão, e está aqui uma das maiores personalidades da Bíblia, um dos homens mais usados da Bíblia foi esse homem aí. Todo o compêndio doutrinário vem através da vida deste homem. Sabe por quê, irmãos? As prisões, os açoites, tudo aquilo ali foi para que hoje as igrejas estivessem cheias. 12 homens, irmãos, 12 homens. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outro morreu esfolado vivo. Outro morreu jogado, Tiago morreu jogado de cima do pináculo do templo. Estevão morreu apedrejado. Paulo, no corredor da morte, falou: porque tenho por certo que nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos pode separar do amor de Deus. Cortaram a cabeça de Paulo. Todos os discípulos, vê os primeiros cristãos do primeiro, do segundo e terceiro século, veja a história da igreja, jogados em arenas, condenados ao vitupério, queimados vivos, queimados em fogueira, colocados em estacas, que as primeiras crucificações eles eram colocados deitados em cima de estacas. Só humilhação, meu irmão. Hoje o crente está lá pastoreando uma grande igreja, pensa que é o tal, pensa que é o bambambam. Deus está nesta obra, se lembra lá atrás, meu irmão. Olha como é que eles morreram, olha a vida desses homens, olha os filhos de Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão. Vê os filhos deles como é que passaram prova, vê as esposas dele como é que foram humilhadas, vê a família deles como é que foi humilhada, vê o apóstolo Paulo aí como é que foi humilhado. Você acabou de ler as referências, eu falei, você guarda. Daí, meu irmão, agora tem pessoas que estão com a igreja de 100 membros, pensa que é o dono da cocara preta, o outro atrai 1 milhão. Olha este ministério. Já ouviu falar em George Miller? Já ouviu falar de John Wesley? Vê a galeria da fé, meu irmão. Você hoje pode ser o líder maior do Brasil. Vê a galeria da fé, que tu não é nada, meu irmão. Hoje, você é resultado do que eles fizeram lá atrás. Hoje, eu tive o prazer, há 20 anos atrás, quando eu subia nas comunidades para fazer ar livre, ninguém deixava fazer ar livre não, meu irmão. Tem 20 anos que eu faço ar livre, 20 anos. Quando eu subia nas comunidades para fazer ar livre, não deixava não. A maioria dos líderes de comunidade aí, eles eram todos de outras religiões. A gente ia pedir uma luz para ligar uma caixa, ninguém dava não. A gente era expulso. Hoje, tu vai no ar livre, eu faço até hoje, 20 anos depois, as pessoas nos recebem. Bota o carro aqui, pastor, que é água, pastor. Mas há 20 anos atrás não era isso não. Aí pega um abençoador que vai fazer um trabalho no ar livre, ele pensa que ele é o bambambam, mas aqueles crentes de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que foram humilhados, que foram
otários que foram ridicularizados, hoje você é fruto deles, meu irmão. Se não fosse o trabalho dos 12 discípulos, nenhum de nós estaria aqui. Aí hoje a pessoa pensa que é o bam, bam, bam. Hoje desfruta da igreja de carro zero, desfruta de casas boas, desfruta de tudo. Deus, olha como é, vai ver, meu irmão. Tem gente, entra na internet aí, bota assim, pessoas sendo queimadas vivas no Iêmen. Bota lá, cristãos sendo queimados vivos no Iêmen. Bota lá assim, ó, cristãos sendo queimados vivos na Índia. Bota lá pra você ver, meu irmão. Aí você pensa que você tá arrebentando. Aí você pensa que você é o cara. Bota lá pra você ver uma mulher sendo queimada viva, a filha se agarra nela, eles pegam fogo, jogam nas duas. Bota lá pra você ver uma igreja, e tudo filmado, meu irmão. Bota lá uma igreja com pelo menos uns 70 cadáveres ali. As pessoas dentro da igreja foram lá, tacaram fogo na igreja, depois pegaram os cadáveres e botaram todos carbonizados no chão. Tá lá na internet pra você ver. Aí você acha que você é o bam, bam, bam. Aí você acha que você, uau, tu é o último biscoito do pacote. Tu acha que você é o último gole da Coca-Cola. Tu acha que você é o tan, tan, tan. Meu irmão, tem pessoas aí dentro da Amazônia que tá com malária, ninguém vê, mas está registrado no reino de Deus. Tem crente aí, meu irmão, que vai para o hospital todo domingo. Enquanto eu e você vamos para a praia, enquanto eu e você dormimos de tarde, tem cristão que está lá nos hospitais pregando a palavra. Tem cristãos que estão indo para dentro do cemitério pregar a palavra, que eu não tenho coragem de fazer isso. Tem cristão pregando dentro de trem. Tem cristão aí sendo humilhado. Tem cristão andando 2 quilômetros na escuridão para poder chegar no lugar para fazer visita. Deus abençoe você, meu irmão. Se baseia na vida de Paulo. Que cristianismo que você está vivendo? O que você tem passado pelo reino? O que você tem sofrido pelo reino? O que você tem feito pelo reino? Qual é o centro de recuperação que você vai? Qual é o hospital que você vai? Que evangelho teu esse aí? Que evangelho é esse, meu irmão? Vai ter muita surpresa no céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a obra de cada um vai passar pelo fogo, meu irmão. Tem um montão aí na terra que já ganhou galardão. Tem um montão aí que já ganhou galardão. E tem um montão aí que não prega em igreja, não canta em igreja, você nunca viu ele dar o testemunho, ele é um anônimo na igreja, mas quando chegar lá no céu, vinde bendito de meu Pai, vem pra cá você, vem, mas eu era pastor de 2.000 pessoas, é ele, ó, ele fazia a minha obra. Tu era de 2.000 pessoas porque ele orava por você, tu era de 2.000 pessoas porque ele pregava e as pessoas iam pra tua igreja, vem, vai ter muita surpresa no céu, meu irmão. Que essa palavra sirva de despertamento para você. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Se Paulo viesse nos nossos dias hoje, Paulo nem pregar em igreja ele pregaria. Sabe por quê? E eu dizer que Paulo é um atribulado. Hoje, o crente que faz a obra, se tiver um testemunho de um bacana, se tiver um testemunho de alguém que chega na igreja com carro zero, se tiver um testemunho de alguém que chega na igreja, que todo mundo sabe que ele tem grana, e tem um irmãozinho que ele prega, o fogo cai, tem um irmãozinho que ele faz a obra de Deus, ele se envolve na obra de Deus, a maioria dos líderes vão escutar o que chegou de carro zero, e o outro que faz a obra, eles vão deixar de lado, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Você que é líder, você que está pastoreando, tem 2 líderes aí na mídia aí que estão sendo massacrados. Tem 2 aí. A perseguição está começando neles, mas vai chegar em todos nós. Se a igreja não se unir para ajudar esses homens, vai chegar até nós. Deus abençoe você.